Tem muita coisa na nossa vida que já está no piloto automático e a gente não deveria ter. A primeira pergunta que você deve se fazer é a seguinte: como seria o seu dia ideal? Se você partir do princípio que você está sempre evitando a possibilidade da ruína, você vai ver que no final existem pouquíssimas coisas que são riscos de fato. E isso está no seu controle, você que controla os ambientes que você frequenta. Quando eu entendi essa regra, a minha carreira deu um salto muito grande. Salve, salve, Rodrigo Vinhas aqui. Tô aqui para mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Ao invés de eu entrevistar uma pessoa, hoje vai rolar aqui o quadro Meus Mentores. E eu vou trazer para você 7 regras que eu aprendi com o Tim Ferriss, que mudou a minha vida para muito melhor e eu espero que mude a sua também. Uma coisa muito legal que o Tim Ferriss faz, que eu gosto muito e procuro fazer também, é aprender com o pensamento de outras pessoas e trazer esses pensamentos de outras pessoas para nossa realidade. Então, uma parte muito importante do trabalho do Tim Ferriss e que ressoou muito em mim foi que ele me apresentasse ideias de outras pessoas, que ele me apresentasse outras pessoas, outras filosofias e não simplesmente aquilo que ele usava no negócio dele. A regra número 1 do Tim Ferriss que eu aprendi com ele, que na verdade ele aprendeu com o Sêneca, a regra é a seguinte: uma vida sem design é errática. Muitas vezes a gente faz o business design do nosso negócio, a gente faz o design da nossa faculdade, do nosso estudo, da nossa empresa, do nosso Instagram até, e não faz o próprio design da vida. E o que seria você fazer o design da sua vida? A primeira pergunta que você deve se fazer é a seguinte: como seria o seu dia ideal? A que horas você acorda? O que você faz de manhã? Eu gosto muito também de uma outra coisa que o Tim Ferriss fala, ainda dentro dessa parte do design da vida, ele fala que é muito importante você não usar o seu celular na primeira hora da manhã e que você reserve um tempo da sua manhã para reflexão. E eu também faço isso. Todos os dias pela manhã eu reservo um momento para reflexão e isso me ajuda muito. O nosso dia a dia, ele tem que ser pensado, ele tem que ser criado, ele tem que ser planejado. E não você viver apenas reagindo àquilo que está acontecendo, que é o que a gente acaba fazendo muitas vezes, vivendo de uma maneira reativa, e isso com certeza impede muito que você atinja o seu máximo potencial. Regra número 2, ambientes e rotinas. Para você ter esse design da sua vida, é muito importante que você pré-determine uma rotina. E essa rotina, no longo prazo, ela deve levar você a se tornar aquela pessoa que você quer ser. Então, vamos supor que você tem esse objetivo de perder peso, faz de conta. Então, o objetivo, na verdade, não pode ser perder peso, e sim estabelecer uma rotina que vai tornar você uma pessoa saudável e, como consequência, você vai perder peso. Antes de começar o podcast, eu estava falando com o Lamp, que é meu amigo há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos, tanto eu quanto ele falamos coisas do tipo: ano que vem tô na capa da Men's Health, vou ficar sarado, não sei das quantas e tal. E uma coisa que ajuda muito é você mudar o objetivo, que seria o quê, para quem. Então, o que você precisa, nesse caso, seria buscar uma rotina de uma pessoa mais saudável. O que faz uma pessoa mais saudável? Ela dorme num certo horário, ela dorme no mesmo horário, ela acorda no mesmo horário, ela toma tantos litros de água por dia, ela come de acordo com a dieta, ela vai treinar tantas vezes por semana, com a maior intensidade possível. Então, uma vez que você desenha a sua rotina de acordo com a sua identidade, fica muito mais fácil que você atinja esse objetivo. E junto com a rotina, o que vai mudar tudo são os ambientes. E isso está no seu controle, você que controla os ambientes que você frequenta. Ainda que você fale assim: mas eu não posso, por exemplo, sentar com um cara que é bilionário. Não, mas você pode ler um livro que ele escreveu. Então, o seu ambiente, a sua relação não é simplesmente a sua relação social, porque muitas pessoas não têm como ter outros tipos de relação social. Exatamente. Algumas pessoas têm e outras não têm. Mas as suas relações parasociais, ou seja, o que você está escutando e o que você está vendo, como que a gente está fazendo aqui agora, isso está totalmente na sua escolha. Isso me lembra da minha regra favorita, que é a regra número 3. Não tenha um to-do list, tenha um schedule list. Essa regra eu também não aprendi com o Tim Ferriss, mas eu vi num podcast do Tim Ferriss, onde ele entrevistava o Sam Crocus, que ele fala o seguinte: se você for pensar em todas as coisas que você poderia fazer na sua vida, para cada área, isso daria uma lista de um to-do list infinito. E o lance é que se você pegar um bloco de notas no seu celular ou no seu computador, não tem limite. Então você pode passar lá o dia todo escrevendo. Então eu vou fazer esporte, vou fazer natação, vou fazer futebol, vou fazer academia, vou fazer não sei o que, vou fazer crossfit, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que o que acontece é que geralmente você pensa uma série de atividades em cada área da sua vida e aquilo fica só uma obesidade mental, porque nada vai para a prática de fato. E o que ele trouxe, que eu achei muito legal, é o seguinte: o único to-do list que vale é se esse seu to-do list estiver dentro da sua agenda. Então, se aquele to-do list virar um schedule list. Então, do tipo assim: eu vou começar a fazer natação.
Aí eu paro na minha agenda e falo assim, tá, mas que dia que eu vou fazer a natação? Aonde eu vou fazer a natação? Quanto tempo vai ser essa natação? Que professor vai me dar aula de natação? Qual que é o meu objetivo que eu posso mensurar? Ou seja, um schedule list é um objetivo muito mais voltado para o processo do que para o resultado final. E se você seguir firme o processo, eventualmente o resultado final vai ser só uma consequência. Eu, por exemplo, quero estudar francês. Faz um bom tempo já que eu quero estudar francês. E eu tenho estudado de maneira intermitente, estudo um pouquinho, paro, estudo um pouquinho, paro. E, sei lá, tô num nível bem básico ainda. Aí o que eu fiz? Eu pensei assim, não, esse ano eu vou levar a sério esse negócio de estudar francês. Então eu tirei algumas coisas que eu gostaria de fazer da minha agenda para que coubesse as aulas de francês. Então eu tô lá fazendo 3 horas de aula de francês e reservei meia hora por dia para eu estudar. E isso tá na minha agenda. Então eu tenho certeza que se simplesmente eu seguir esse schedule list, eu coloquei uma meta para mim de seguir 80% das coisas do que tá lá na minha agenda, eu tenho certeza que no final de um ano eu vou ter um resultado muito maior do que se eu tivesse focado orientado pelo objetivo, ao invés de orientado pelo processo. Quando você coloca no schedule list, uma vez que o nosso tempo é finito, você consegue ter uma visão melhor do que vai ser de fato o seu resultado. E uma outra dica que ele deu para você montar seu schedule list é que a gente é muito ruim em prever quanto tempo vai demorar para a gente fazer alguma coisa e quantos imprevistos vão ter. Então você precisa deixar uma parte do seu tempo livre. Então eu deixo mais ou menos umas 4 horas do meu dia livres e eu preencho com o restante. E sempre essas 4 horas acabam sendo ocupadas por alguma coisa, por algum imprevisto, por alguma tarefa que demorou mais do que eu pensei que demoraria. Mas isso já me dá uma visão muito mais realista do que eu vou conquistar à medida que o tempo for passando. Regra número 4. Se torne um mestre na arte da terceirização. Ou seja, quanto vale a sua hora? Pensa comigo. Se a sua hora, por exemplo, vale R$100 e você estiver fazendo um trabalho que vale R$20 a hora, a cada hora que você trabalha, você está rasgando R$80. Então, você nunca deve fazer alguma coisa que vale a pena você delegar. Assim como você nunca deve delegar uma coisa que vale a pena você automatizar. Por exemplo, eu tenho uma secretária. Eu não vou pedir para minha secretária me ligar de manhã para me acordar, porque eu posso colocar isso no despertador do celular. E também tem um monte de tarefas que eventualmente ficam automatizadas, mas que elas deveriam ser eliminadas. Então, se você for pegar o conceito como todo, é o seguinte: nunca faça algo que você pode delegar, nunca delegue algo que você pode automatizar e nunca automatize alguma coisa que você pode eliminar. Tem muita coisa na nossa vida que já está no piloto automático e a gente não deveria ter. Por exemplo, se você tem no seu débito automático uma assinatura de streaming e você eventualmente não está assistindo esse streaming, você deve eliminar. Levar a sério essa regra me deu espaço mental para que eu pudesse pensar em maneiras de crescer o meu negócio ao invés de estar totalmente envolvido no operacional o tempo todo. Uma outra coisa que ele fala também em relação a essa regra é que uma vez que você dá autonomia para as pessoas, elas ficam automaticamente 3 vezes mais inteligentes. Então, o ideal é você passar o princípio para as pessoas que trabalham com você e deixar que elas tomem as próprias decisões. Um princípio do tipo, até $1.000 você pode tomar a decisão que você quiser, que é a regra que o Tim Ferriss aplicava na empresa dele de suplementos alimentares. E qual que era o princípio? A gente quer fazer nossos clientes felizes e a gente quer tratar nossos clientes bem. Então, dentro de $1.000, na medida do bom senso, toma a decisão que você achar melhor. E isso salvou centenas de horas onde o Tim Ferriss tinha que ficar tomando várias micro decisões em relação ao negócio dele. Regra número 5. O que é risco para você? O Tim Ferriss, ele me ajudou a analisar melhor o que significa a palavra risco. Porque muitas vezes a gente deixa de agir com medo do risco. E ele definiu o risco de um jeito que eu acho muito legal. Risco é a possibilidade de acontecer um dano irreversível. É a possibilidade da ruína. Então, se você partir do princípio que você está sempre evitando a possibilidade da ruína, você vai ver que no final existem pouquíssimas coisas que são riscos de fato. Não ruína só financeira, mas algum resultado irreversível. Alguma coisa que não dê para você consertar, uma coisa que não dê para voltar atrás. Nos negócios, por exemplo, as pessoas elas têm uma aversão a muitos riscos que não existem. Vamos supor que você precise de um investidor para o seu negócio. E você esteja lá procurando um investidor e tal. Muitas vezes as pessoas não têm coragem de procurar um investidor e falar com ele. Não têm coragem de ofertar o seu produto. Por quê? Porque elas sentem que se elas ofertarem e forem rejeitadas, isso vai significar uma coisa terrível. E quando na verdade não muda nada. Se você tentar vender uma coisa e não vender, você só vai continuar com zero, como você estava antes de começar. Então, quando o Tim Ferriss trouxe esse conceito do risco, eu passei a me questionar muitas vezes porque eu deixava de fazer alguma coisa que parecia arriscada,
mas no final eu não estava arriscando nada de fato, como eventualmente você também está deixando de fazer alguma coisa com medo de um risco que não existe. Regra número 6. Jogar luz nos seus pontos fortes é muito mais lucrativo e divertido do que ficar tentando consertar cada rachadura da sua armadura. Quando eu entendi essa regra, a minha carreira deu um salto muito grande. Por exemplo, eu faço algumas coisas bem, pouquíssimos, como a maioria das pessoas. Então eu faço bem a parte de vendas, eu faço bem a parte de estratégia, eu faço bem também a parte de mentorar pessoas. Então quando eu comecei a colocar a luz nesses pontos, ao invés de ficar tentando consertar rachaduras da minha armadura, por exemplo, antigamente eu ficava dirigindo os especialistas que eu desenhava a estratégia no vídeo. E era uma coisa que eu não fazia bem. Então eu não fazia bem, deixava todo mundo que estava no estúdio estressado com aquilo, deixava o especialista também estressado com aquilo. Me sentia mal porque parecia que eu não estava fazendo aquilo muito bem, mas eu me esforçava muito para tentar melhorar tal, e tirar uma performance ali dele. E eventualmente eu pensei, é melhor eu pôr outra pessoa que faz isso melhor do que eu, que é um profissional da área, e eu vou me dedicar naquelas poucas coisas que eu faço bem. E a questão que você deve se perguntar é quanto tempo você passa do seu dia fazendo coisas que você realmente faz bem e quanto tempo você passa se esticando para se encaixar em papéis os quais você nem deveria ter começado a fazer em primeiro lugar. E por fim, a regra número 7, que é uma das regras que eu mais gosto, que é simplesmente faça perguntas melhores. O Tony Robbins também dizia isso, que a qualidade da sua vida é determinada pela qualidade das suas perguntas. E muitas vezes a gente perde grandes oportunidades na vida porque simplesmente a gente nunca estudou como se faz perguntas. Qual que é a melhor maneira de você aprender a fazer perguntas melhores? Bom, eu acredito que a melhor maneira é estudar as pessoas que fazem boas perguntas. Então, por exemplo, o Tim Ferriss é um cara que faz perguntas muito boas, o Charlie Rose é um outro cara que faz perguntas muito boas, o Joe Rogan também é um outro cara que faz perguntas muito boas. Além de estudar pessoas que fazem perguntas, você tem que pensar o seguinte: não faça perguntas amplas, perguntas abrangentes demais. Vamos supor, se você pergunta para uma pessoa, qual que é seu livro favorito? Isso é uma pergunta muito abrangente, as pessoas têm centenas de livros. Agora, se você pergunta para a pessoa assim, qual é o livro que você mais costuma dar de presente? Aí você já vai ter uma resposta muito melhor, porque o livro que a pessoa costuma dar mais de presente teve algum impacto específico na vida dela. Então tem alguma coisa naquele livro que aquela pessoa acredita que vai tocar muitas pessoas, e você pode se aprofundar e perguntar o que é e tudo mais. Então isso realmente ajuda. Acredito que é o Tony Robbins também que diz o seguinte, que a vida recompensa perguntas específicas e pune perguntas vagas. Porque através de uma pergunta específica, você pode tirar uma resposta muito, muito melhor da pessoa a qual você está ali em contato. Além disso, o fato de você fazer uma pergunta mais específica, mais estudada, faz com que você também se torne uma pessoa mais interessante e se diferencie da massa que está lá sempre repetindo as mesmas coisas o tempo todo. É isso aí, esse foi mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores e eu te convido para você se inscrever na minha newsletter que se chama Café com Vinhos. Toda semana a gente vai tomar um café junto e eu vou dividir com você pensamentos, reflexões, indicações do que eu estou lendo, estudando e pensando naquela semana. Tamo junto!